E aí pessoal, tudo certinho aí? Hoje eu tô aqui para mais uma videoaula. O tema é a desintegração dos países socialistas. Muitas escolas, muitos institutos trabalham com esse conteúdo no terceiro ano do ensino médio. Muito bem, a ideia inicial do socialismo, né, foi ideias de ir contra o sistema capitalista. E só depois que surgiu Karl Marx e Friedrich Engels, nós vamos ter uma ideia de um socialismo científico. Um socialismo que vai analisar o sistema capitalista e vai propor meios da derrubada desse sistema para a implantação de outro, a saber, o socialismo. O marxismo, como ficou conhecido as ideias de Marx e Friedrich Engels, deu origem a diversos movimentos políticos, né, pela Europa, mas só foi no século XX que o socialismo foi aplicado como uma forma de governo. E isso aconteceu na Rússia, com a Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, por Trotsky e outros dos seus camaradas. Em 1922, forma-se então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, totalizando 15 repúblicas para a instalação, para o avanço do socialismo pelo mundo. Quais são as características do socialismo? A propriedade não pertence mais a pessoas ou a empresas, pertence ao Estado. O Estado, diferente do capitalismo, garante as necessidades básicas do povo. O poder é exercido pelos conselhos, os chamados soviets, e pelo Estado. Importante lembrar que várias foram as formas de socialismo. O socialismo real, como foi chamado na Rússia, teve características diferentes daquilo que Marx escreveu e outros que daqui a pouco eu vou citar pelo mundo afora, com características diferentes do que aconteceu na Rússia, que não é o nosso objetivo aqui estudar. O nosso objetivo é estudar a desintegração do sistema socialista, o que levou o fim dos países que eram socialistas para uma abertura para o capitalismo. Capitalismo versus socialismo, conhecido por Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, o socialismo se expandiu. E se expandiu para onde? Na Europa, Polônia, Bulgária, Iugoslávia em 1945, Romênia em 1947, Tchecoslováquia em 1948, República Democrática Alemã e Hungria em 1949. Na Ásia, Mongólia se torna socialista em 1921, a Coreia do Norte em 1948, a China em 1949, o Vietnã do Norte em 1950, o Camboja em 1951 e o Laos um pouquinho antes, em 1945. Lá na África, Angola e Moçambique se tornam socialistas em 75. Na América, Cuba em 1959. A reorganização capitalista ela foi comandada pelos Estados Unidos com o auxílio de planos e instituições. O FMI e o Banco Mundial, que foram criados, ajudaram a reorganização capitalista. E os Estados Unidos, através do Plano Marshall, fez com que a Europa Ocidental, destruída pela guerra, alguns países fossem financiados para que o socialismo não se expandisse para esses países que estavam destruídos. Então os Estados Unidos, através do Plano Marshall e com o auxílio dessas instituições, ajuda os países da Europa Ocidental. O Japão, por ironia, destruído pelos Estados Unidos com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, vai receber também o auxílio dos Estados Unidos, porque ele estava ali do ladinho da União Soviética e, quem sabe, né, uma ajuda da União Soviética, de repente não despertaria o interesse dos japoneses em se tornar socialista. Os Estados Unidos foi lá e financiou o Japão. O mundo, então, portanto, ele está bipolarizado. Os Estados Unidos comandando o sistema capitalista e a União Soviética comandando o socialismo.
A União Soviética, ela preocupava-se então em expandir o socialismo para outros países. E os Estados Unidos a liderar o capitalismo no mundo e garantir os seus mercados. Quais foram as disputas? As principais disputas estavam no campo econômico e no campo militar, sem falar também da questão ideológica, porque o capitalismo defende uma coisa e o socialismo defende outra. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos, através do Plano Marshall, vai ali financiar a Europa Ocidental. Por outro lado, o socialismo vai criar o Conselho de Ajuda Mútua, o chamado Comecon, para ajudar os países da Europa Oriental. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos lidera a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o socialismo cria o Pacto de Varsóvia. Ou seja, há uma disputa no campo militar, há uma disputa no campo econômico. E essa disputa, ela vai fazer com que nós tenhamos um dos maiores símbolos da divisão do mundo em dois sistemas, que foi a divisão da Alemanha. Como se deu a divisão da Alemanha? Em 1949, 4 anos depois da Segunda Guerra, as forças aliadas, veja que Estados Unidos e União Soviética foram vencedores da Segunda Guerra Mundial, e portanto eram forças aliadas. Eles não estavam mais em acordo, muito porque os Estados Unidos era a potência capitalista e a União Soviética, eu falei Rússia, né? A União Soviética é a potência socialista. A primeira divisão se deu na República da Alemanha, que ficou com os Estados Unidos. E, do outro lado, a República Democrática Alemã, que ficou com a União Soviética. O grande símbolo dessa divisão foi a divisão da capital Berlim em duas áreas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E, fisicamente, mas muito mais simbólico do que físico, né, foi a construção do Muro de Berlim, passando no meio da cidade de Berlim, né? Esse muro também ficou sendo chamado como Muro da Vergonha, né? Construção do Muro de Berlim. Muito bem. O filme, uma indicação para você, o filme Adeus Lenin, ele retrata o fim dessa disputa de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, capitalista e socialista. É muito interessante, vale a pena você assistir o filme Adeus Lenin. Havia neste interim as corridas armamentistas e as corridas espaciais, um tentando chegar ao espaço mais rápido do que o outro, e o desenvolvimento de armas de ambos os lados, que nós temos reflexo até os dias atuais com as chamadas bombas nucleares. Em 1985, isso aqui nós já estamos caminhando para o fim da Guerra Fria, grave esses dois nomes, Glasnost e Perestroika, que são termos em russo. A União Soviética, ela passa a ser comandada por Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev era um intelectual formado em direito, fora dos quadros do stalinismo. Vale a pena você saber o que é o stalinismo, que segue as ideias de Stalin, que não se preocupava em expandir o socialismo para o mundo todo, tal como Marx previa. Desde 1960, a economia soviética ela já mostrava sinais de estagnação. Então Gorbachev defendia reformas. E que reformas eram essas? A perestroika, que era a reconstrução com reformas econômicas, e a glasnost, que seria reformas políticas, trazendo para a União Soviética a transparência política. E para implementar essas reformas, cessar a corrida armamentista e espacial, descentralizar o poder decisório que estava na mão de um partido único, que era o Partido Comunista, implantar um sistema de gestão baseado em um igualitarismo, o que não existia, apesar de ser socialismo. Deveres e direitos deveriam ser iguais, dizia Mikhail Gorbachev. Econômicos, a ideia de abrir a economia soviética com características capitalistas.
E no político, uma maior autonomia do legislativo. Os deputados, os legisladores não tinham uma autonomia. Basicamente seguia a ideia ali do secretário-geral do Partido Comunista, e isso era como se fosse uma ditadura, né, de partido único. Então a ideia de Gorbachev era dar poder ao legislativo para que eles pudessem discutir e implementar uma coisa diferente do que o poder central determinava. Tendo uma rotatividade do poder, o líder soviético só saía se houvesse o falecimento de pessoas, e não havia, portanto, eleições regulares. As reformas visavam restabelecer o Estado democrático de direito. Não havia Estado democrático de direito, porque, infelizmente, as elites comunistas, elas ditavam as regras e muitas das vezes eliminavam os opositores que estavam no seu interior. Muitos foram os opositores revolucionários que foram eliminados por não concordar principalmente com as ideias de Stalin. Foi assinado um tratado dentro da glasnost da perestroika com a República Federal da Alemanha, o que veio a acontecer a queda do Muro de Berlim. Vários movimentos de autonomia em relação aos partidos que estavam comandando o leste começaram a surgir. Daí veio a independência da Estônia, da Lituânia e da Letônia, que estava dentro da República Soviética. O fim do Pacto de Varsóvia, né, também foi um dos acordos estabelecidos com a retirada das tropas soviéticas do leste europeu. E tudo isso culmina, vale a pena você procurar no YouTube também, o discurso de Mikhail Gorbachev em TV aberta, em 1991, renunciando o poder da União Soviética. Ele prepara todo o cenário, todo o campo, e renuncia o poder da União Soviética, colocando também na prática o fim da Guerra Fria. A renúncia do poder da União Soviética. Boris Yeltsin, né, ele funda a Comunidade dos Estados Independentes, com a Rússia sendo a grande liderança dessa SEI, que é composta por 12 países, né, exceto, né, que fazia parte da União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia. Então Boris Yeltsin cria a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Para que serve a SEI? A SEI, ela surge para uma cooperação entre as ex-repúblicas socialistas, mas com muito desejo de autonomia. Países de maior importância da SEI: a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. Interessante acompanhar o que está acontecendo agora lá na Ucrânia, né? Muito ainda reflexo da divisão do mundo em capitalistas e socialistas. Vale a pena acompanhar. Mecanismo de mercado começa a ser a orientação da SEI. Quais são os mecanismos de mercado? Privatização, participação do capital privado maior do que o capital estatal, tá? E, portanto, a reunificação da Alemanha, agora falando um pouquinho da Alemanha, está no âmbito da glasnost e da perestroika. O Muro de Berlim já havia caído. Em 1990 ocorre a Conferência 2, Capitalismo e Socialismo, mais 4, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Tratado de Amizade e Cooperação. Para concluir, o socialismo, que pretendia a igualdade, mas era controlado pelo Estado. O planejamento resultou em industrialização e aumento de produção no socialismo. Quais foram os fatores para a derrocada do socialismo? Centralização estatal na mão de um partido único, dificuldade de ingressar na economia de mercado, a não mundialização do socialismo, como eu já havia falado, os protestos nos anos de 1980, e depois que esses países começaram a entrar na economia de mercado, portanto se desintegrando, o que ocorreu no interior desses países? Inflação, não crescimento, a chamada recessão, desemprego, criminalidade. Tudo porque
abriram os seus mercados e até se inserir plenamente na economia de mercado, há um processo que desestrutura e muito a sua sociedade que estava acostumada a viver sob um sistema onde não havia desemprego, né, não havia desemprego no socialismo. Portanto, há uma dificuldade desses países em se inserir na economia de mercado. Qual é a exceção no mundo hoje, depois da desintegração dos países socialistas? A China, que é um capítulo à parte, Coreia do Norte e Cuba. São países que resistem ao sistema capitalista, ainda sendo países socialistas. Então, o importante é você entender o que levou à desintegração dos países socialistas. Você que gostou, chegou até aqui, um joinha e o compartilhamento e a divulgação do canal. Um abraço, até a próxima.